de um tema motivacional, né? E eu já faço algumas apresentações para algumas empresas dentro da área de neurociências, então eu tenho um portfólio interessante aí dentro da neurociência, né, em palestra, em consultoria. Nas horas vagas eu ainda corrijo alguns trabalhos para a revista Neurociências e Psicologia e para o jornal americano BioAccent, no setor de neurologia. Né? Diz que professor não trabalha, né? Então eu não trabalho em todos esses lugares aqui. Né? Nas horas vagas a gente ainda corrige algum trabalho. Então o professor Eduardo falou assim, dá para a gente fazer uma apresentação ali para dar uma motivada? Eu falei, claro que dá, vamos tentar levantar os ânimos desses colegas aí, tá? Para vocês entenderem que, primeiro, esse momento que a gente está vivendo, isso é passageiro, vai passar, como já passou tantas outras vezes, né? E às vezes a gente está dentro de um contexto, a gente não consegue ver o que a gente realmente tem nas mãos. Isso aconteceu comigo, e eu quero passar essa experiência para vocês também, ok? Bom, antes de mais nada, eu quero discutir com vocês como é formado a personalidade da maior parte das pessoas, né? Não de todas, mas da maior parte das pessoas, a personalidade é formada do jeito que eu vou apresentar a partir de agora, ok? Bom, tudo começa na concepção. Então, eu tenho um espermatozoide que precisa vencer a coroa radiada do ovócito. Eu não quero aqui ensinar embriologia para ninguém, isso é apenas uma apresentação. Nesse momento aqui foi um momento de alegria tremenda. Imagina lá o seu pai e a sua mãe. Eu imagino meu pai e minha mãe nesse momento aqui, uma felicidade plena. Foi nesse momento que eu fui concebido, né? Eles nunca falaram para mim como foi de verdade, mas eu imagino que foi um momento, né, um momento muito bom para ambos. Então, eu nasci desse momento prazeroso, desse momento muito bom. Logo, aquele ovo fertilizado se transformou num embrião. Aqui eu tenho uma imagem de um embrião já formando um sistema nervoso rudimentar, né, um sistema nervoso bem arcaico aqui do embrião. Tudo bem nesse desenvolvimento, esse embrião não sente necessidade de nada, tudo que ele precisa está ali, tudo que ele depende está ali. Portanto, ele não tem nenhum tipo de interferência negativa. Tudo é maravilhoso para ele. Aliás, ele está flutuando. Dizem que a sensação de gravidade zero é muito boa, a sensação de você estar flutuando. A partir da 8ª semana de gestação, nós temos a fase do desenvolvimento fetal. Nesse período, o bebê está ali recebendo, na grande maioria das vezes, o carinho do pai, o carinho da mãe, a mãe conversa com o bebê, e ele apenas está ali, quietinho, quer dizer, às vezes, né, quietinho, de vez em quando ele dá uma mexidinha, chuta para aqui, chuta para ali, mas olha só, está quentinho lá dentro, não tem barulho nenhum lá dentro, não tem iluminação, ele não sabe o que é frio, ele não sabe o que é fome, ele não sabe o que é necessidade, ele não sabe o que é pagar boleto atrasado, ele não sabe de nada. Ali é uma maravilha total. Por isso que as pessoas, quando tem problema, reparem nas pessoas, principalmente na postura das pessoas. As pessoas, elas voltam para a posição fetal, que é essa posição encolhidinha aqui, ó. Quando a pessoa tem essa postura encolhida, ela está passando uma mensagem de que ela não tem forças para resolver aquele problema, por isso ela gostaria de voltar para a barriga da mãe dela. Então, se você tem a postura encolhidinha assim, ó, você precisa rever essa postura, tem que ficar com postura de príncipe, assim, a postura ereta, a postura de campeão que vocês são. Muito bem, no parto, então aqui, o desenvolvimento fetal aconteceu, mais ou menos 42 semanas, e aí, pessoal, acontece uma coisa muito ruim, que é o parto. Nós trazemos muita negatividade do parto. O parto é um momento traumático. Talvez vocês já ouviram falar disso. Bem, antes do parto era quente, você flutuava, você não sentia fome. O parto foi um divisor de águas. A sua casa literalmente caiu. Então, você recebeu de uma vez só
todas as energias do ambiente, a luminosidade, a temperatura, se é quente demais, se é frio demais, o barulho, né, os ruídos, tudo isso você não percebia nada disso, porque você estava protegido ali na barriga da sua mãe. Então, nesse momento traumático do parto, né, ficam ali armazenadas informações inconscientes que a gente dificilmente tem acesso pelas vias normais, mas nós trazemos essa negatividade. Essa negatividade, ela acompanha a gente ao longo do desenvolvimento, ali na fase da infância, na adolescência, na fase adulta, se não houver nenhum tipo de intervenção, de tratamento, se você não parar para analisar o que está acontecendo com você, o barco apenas vai indo para onde você não gostaria que ele fosse, mas você está vindo ele para lá. Essa negatividade que acontece, para provar para vocês que vocês são negativos, assim como eu sou negativo também, e que isso vem do parto. Olha só, esse indivíduo que está aqui, o sol escaldante, quando esse sol está escaldante, esse indivíduo aqui não tem uma água para beber, e ele tem a oportunidade de falar para um amigo, ele fala para um amigo assim, nossa, amigo, eu estou com calor. Não, não é assim. Ele diz o quê? Ele diz, eu estou morrendo de calor. De onde vem esse morrendo de calor? Vem do parto, porque o bebê, quando a casa dele literalmente cai no parto, ele tem a sensação da morte, que obviamente é uma sensação ruim. Então o bebê, ele olha e fala assim, eu tô morrendo, e aí o médico pega aquele bebê, tira o bebê ali, o bebê chorando, e se o bebê não chora, o médico já dá um tapinha no bumbum do bebê, e o bebê já nasce apanhando, o bebê fala assim, esse mundo é difícil, esse mundo é cruel, esse mundo aqui eu preciso guardar o meu, porque esse mundo aqui não tem abundância, ou eu preciso fazer o meu, porque senão eu vou morrer, aí o bebê não morre. E então, a enfermeira vai lá e faz o teste do pezinho, coloca uma agulha no pé do bebê, o bebê fala, bom, eu não sei o que é isso, deve ser a morte, ele começa a gritar, achando que está morrendo, eu vou morrer, e não morre porque do teste do pezinho. Daqui a pouco, ele sente a barriga, né, roncar, ele não sabe o que é a barriga roncar, fome, é a primeira vez que isso aconteceu. Então, esse bebê acha que está morrendo. Tá? A mãe coloca o seio na boca do bebê, ele mama e percebe que, na verdade, ele não vai morrer, mas a sensação da morte fica. Esse indivíduo aqui, ele traz essa mesma sensação de que está morrendo, eu estou morrendo de calor, ou estou morrendo de frio, ou estou morrendo de fome, estou morrendo de cansaço. Até para coisas boas, a gente coloca uma negatividade no meio, tá? Quando você gosta muito de uma pessoa e você não vê essa pessoa há muito tempo, você diz, eu estou morrendo de saudade. Se você está apaixonado por uma pessoa, você diz, estou morrendo de amores. Não é assim? Olha só, nós conseguimos colocar uma pitadinha de negatividade até em coisas que são muito boas, como o sentimento do amor. Provando aí que nós trazemos essa negatividade que vem ali do momento do parto. Bom, a gente sobreviveu ao parto. E aí dizem que 85% das famílias são disfuncionais. A maior parte das famílias, as crianças crescem ouvindo coisas ruins, né? Eles fizeram um estudo aí, parece que as crianças ouvem, para cada elogio, a criança recebe 9 repreensões. Ou seja, 9 negativas de alguém que tem autoridade. E isso, somando, vai formando a nossa personalidade negativa. A gente vê coisas ruins em tudo. Isso parece que está com os seres humanos. Bom, nós crescemos, nós vamos nos relacionar, a gente precisa se relacionar no trabalho, a gente precisa se relacionar no estudo, né? Então, o que a gente encontra? A maior parte das pessoas, né, tem esse condicionamento negativo também. Então, a maior parte das pessoas, espero que não seja o caso de vocês, tá? As pessoas estão sempre reclamando. Tá? Eu já ouvi a pessoa reclamar um dia porque estava chovendo demais. No outro dia, acabou a chuva, estava um sol muito bonito, e essa pessoa reclamou do sol também. E aí eu pensei, meu Deus, o que será que agrada essa pessoa?
né? Nada agrada a ela. Ela vive para reclamar, uma pessoa que foi condicionada para reclamar. E sabe qual é o interessante? Se a gente ficar perto dessas pessoas que são muito reclamonas, a gente passa a reclamar também. A gente copia parte da personalidade das outras pessoas. Isso faz parte do funcionamento do sistema nervoso. Nos anos 90, né, um cientista italiano chama Giacomo Rizzolatti, ele descobriu o que nós chamamos hoje por neurônios espelho. Esses neurônios espelho são a base para um estudo que chama de neuromarketing. Quando eu exponho para você um produto, uma marca, e eu preciso causar em você uma impressão que mexe com as suas emoções. Esses neurônios espelhos, eles consistem do seguinte: toda vez que você está perto de uma pessoa e essa pessoa faz algum movimento, pode ser um movimento de mexer na orelha, inconscientemente você também vai querer mexer na sua orelha. Você não sabe por quê. Já fizeram vários estudos com mamíferos, isso acontece, e com os humanos, né, não é diferente. Eles fizeram um teste com um grupo de pessoas numa sala, onde uma pessoa só não sabia de nada. E aí, as outras pessoas com ponto no ouvido, eles faziam o comando que o cientista mandava. O cientista falava assim, ó, bate o pé direito no chão. E eles ficavam assim, ó, batendo o pé direito no chão. A pessoa que estava do lado, né, ela não sabia de nada. Mas depois de 5 minutos, ela também estava batendo o pé no chão. Mesmo que ela não estivesse prestando atenção ali em nada. Aí depois perguntaram para ela, por que você estava batendo o pé no chão? Eu falei, eu nem sei. E ela não sabe mesmo, ela só estava batendo o pé no chão para acompanhar, né, o comportamento das demais pessoas. Nós somos seres sociáveis, e para nós provarmos para o grupo que nós somos iguais, nós precisamos nos comportar como eles. Então, se você fica perto de pessoas que são reclamonas, inconscientemente você também vai se tornar reclamão para provar para aquela pessoa que você pertence àquele grupo. Nesse experimento, olha aqui, um ator fazia um gesto com a boca e o macaco sempre copiava. Então, eles acreditam que esses neurônios espelhos foram importantes para nossos ancestrais passarem a informação de uma forma automática para os seus descendentes, tá? Bom, na natureza, nós temos uma série de exemplos, né, para vocês entenderem como o meio influencia, o meio em que você convive influencia. Talvez você já tenha visto essa imagem aqui, né, essa imagem aqui, eu tenho algumas folhas secas, e eu tenho essa folha seca aqui, ó, essa folha seca, na verdade, é um camaleão. O que é um camaleão? Olha aqui, eu vou mudar o ângulo da imagem, olha aqui. É um lagartinho. Esse lagartinho, ele ficou igualzinho às folhas secas. Por quê? Porque ele cresceu no meio das folhas secas. Eu estou dizendo ele, claro que não foi ele, foi toda a geração, né, os ancestrais desse animal. De tanto conviver nesse ambiente, adquiriu a aparência. Olha só, ele tem até os risquinhos aqui de uma folha, né, de uma folha seca. Ou seja, o meio influencia demais. E falando em humanos, eu posso afirmar para vocês categoricamente, os seres humanos são camaleões comportamentais. Nós partilhamos o comportamento das outras pessoas. Olha aí um outro bicho que fica no meio da folha aí. Vocês conseguem ver? Esse daqui é o bicho-folha. Ele é uma folha todinha. Ele é na verdade, ele é um grilo, né? Ele é uma folha todinha. Levou um tempo para ele se transformar nessa folha aqui. Mas por que ele, próximo da folha, ele não ficou parecido com um abacaxi, por exemplo? Não vai ficar, porque eu preciso estar num ambiente para eu copiar as características daquele ambiente. Eu faço uma pergunta para vocês. Que ambiente vocês estão frequentando neste momento? Tá? Que tipo de informação vocês estão recebendo nesse momento? Nós estamos passando num momento crítico, né, da existência dos seres humanos. Né? As informações, nós somos bombardeados por informações negativas o tempo inteiro. Basta ligar a televisão. Você já vai ouvir falar que teve um número expressivo
de mortes, né? Número expressivo de brasileiros que perderam sua vida vítima dessa doença que é a Covid-19. Isso já vai somar com toda essa negatividade que eu apresentei para vocês, e a gente vai acumulando isso, nós vamos acumulando isso, e nós vamos condicionando o nosso sistema a perceber, a enxergar, a ver apenas a parte negativa das coisas. Aqui eu tenho um encéfalo com um corte sagital. Aqui no tronco encefálico eu tenho o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Eu coloquei aqui essa área na cor azul e laranja, na parte central, que é o que nós chamamos de formação reticular ou sistema reticular ativador ascendente. Esse sistema reticular ele tem duas funções. A primeira função é que ele liga e desliga o encéfalo, o cérebro, perdão, o telencéfalo. Então, o cérebro fica ligado ou desligado por conta dessa formação reticular. Então, se você oferecer um medicamento que bloqueie a função dos neurônios da formação reticular, esse cérebro entra em coma induzido. Se você tiver um acidente, bater a cabeça e tiver uma lesão aqui no tronco encefálico, há uma chance, né, de você lesionar o sistema reticular ativador ascendente e entrar em coma também. Mas ele tem uma outra função. Esse sistema reticular, ele é responsável por determinar o que o cérebro deve prestar atenção. O que o cérebro deve prestar atenção? Como que a gente condiciona o cérebro para prestar atenção em alguma coisa, né? A gente precisa condicionar, essa é uma ciência que nasceu nos Estados Unidos nos anos 70, que eles chamam de programação neurolinguística. Provavelmente vocês já ouviram falar disso. Quem trabalha com programação neurolinguística, então, é interessante que eles sabem fazer a técnica, né, mas eles não sabem o processo fisiológico, neurofisiológico por trás disso. Então, envolve aqui o sistema reticular. Esse sistema reticular vai determinar aonde você vai colocar a atenção. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, minha esposa, ela foi assaltada, né, e levaram o nosso carro, mas não aconteceu nada demais, foi apenas esse susto do assalto. E a gente ficou sem carro em uns 2 dias, a gente precisou comprar um carro às pressas. E eu entrei num site aí para comprar carros, né, para ver uns carros, fui numa loja, cheguei lá na loja, o carro que eu vi na foto do site era diferente, né, era mais feio, na foto ele estava muito bonito, então eu não quis. O vendedor, muito esperto, falou assim, por que você não vê esse daqui? Ele me mostrou um carro mais bonitão, eu gostei daquele carro, eu vim embora, não comprei naquele dia, mas aconteceu uma coisa muito interessante, aquele carro, para mim, ele aparecia por aí, mas eu nunca notei esse carro. Depois que aquele vendedor me mostrou aquele carro e me mostrou as funcionalidades e as características, quando eu saí da loja dele, toda a esquina tinha um carro daquele. Provavelmente já aconteceu isso com você. Sabe, você passa na loja e aí você vê um sapato e fala, meu, que sapato bonito. Dali para frente, todo mundo está usando aquele sapato ou aquela roupa, enfim. Isso aconteceu comigo no carro, com o carro. Eu voltei e comprei aquele carro, né? Voltei lá na loja e comprei aquele carro. O que houve aqui? Eu reprogramei, quer dizer, o vendedor, né? Ele reprogramou, né, o meu sistema nervoso através da linguagem. Então, ele me contou todos os atributos daquele carro. Prestei tanto atenção que o meu sistema reticular passou a mandar o cérebro observar apenas aquele carro. Todos os outros carros desapareceram, eu só via aquele carro na minha frente. Isso daqui vale também para as pessoas que estão apaixonadas, sabe? Você não vê mais nada, você só vê a pessoa que você está amando, né? Até de longe você vê outra pessoa, mas acha que é a pessoa pelo qual você, a pessoa que lhe despertou paixão, porque você foi recondicionado, ok? Olha nessa imagem aqui, ó. A maioria das pessoas vai olhar o fusquinha verde aqui, ó. Tem um fusquinha verde aqui, claro que vocês viram o fusquinha verde primeiro, né? Esse fusquinha verde, nessa foto, chama mais atenção, por quê? Porque nós estamos acostumados a lidar com fusquinhas, mais do que Ferrari. Eu, por exemplo, nunca entrei numa Ferrari. Agora, em fusquinha, eu já entrei em tantos fusquinhas, eu já entrei em tantos. Então, quando eu bato o olho nessa foto aqui, eu já vou logo lá no fusquinha, né? Por quê?
A minha mente foi condicionada a ver isso. Então, você consegue condicionar a sua mente para ver Ferraris. Você consegue condicionar a sua mente para ver o copo mais cheio. Outras pessoas estão condicionadas a apenas ver o copo meio vazio, né? Isso, meio cheio ou meio vazio, não tem nada de errado. É apenas a forma como você percebe o mundo, ok? E isso vai ditar muito os seus pensamentos, né? Eles sempre acreditaram que os seres humanos têm algo em torno de 50 a 70 mil pensamentos. Tem uma pesquisa de 2016 que eles conseguiram mapear quando a pessoa muda de um tipo de pensamento para o outro. Então, eles chegaram a um número de 6 mil pensamentos. É muito menor, mas ainda assim é um número expressivo de pensamentos que nós temos por dia. Tá? Além disso, mais de 70% do que a gente pensou hoje, a gente já havia pensado ontem, ou seja, a gente fica perpetuando certos tipos de pensamento. Como nós fomos condicionados no parto, nós fomos condicionados pelos nossos pais que brigavam demais com a gente, e as pessoas com quem nós nos relacionamos são pessoas que reclamam muito da vida, são pessoas negativas, etc, etc, há uma chance muito boa de que nossos pensamentos, mais de 60% desses 6 mil pensamentos, também sejam negativos. E isso diz o quê? Da nossa personalidade, de nós enxergarmos apenas a parte ruim das coisas. E tudo que acontece, existe a parte boa e existe a parte ruim, tá? O pensamento, pessoal, ele não é mais ele não pertence mais a uma área da ciência que eles acreditavam que era algo metafísico, inalcançável. Hoje existem pesquisas relacionando o poder dos pensamentos. Essa é uma pesquisa de 2014 que diz aqui, ó, o poder da mente, né? O córtex como fator determinante para a força e a contração e relaxamento muscular. Eles fizeram um teste, e existem mais testes do que esse, das pessoas que fecham os olhos, né? Pede para as pessoas fechar os olhos e imaginar que estão fazendo exercício físico. E aí imagina que estão fazendo lá bíceps, estão fazendo supino, estão fazendo glúteo. E a força muscular aumenta em 30%. A força muscular aumenta em 30%. Pessoal, olha que interessante. Isso daqui pode ser uma janela muito importante para os profissionais de educação física. Trabalhar dentro da neurociência, né? Trabalhar com exercícios mentais para a manutenção do corpo. Isso era algo inalcançável. Nós já estamos falando de algo próximo de 10 anos, aí, tá? Então, os cientistas já estão estudando aí o poder da mente. Tem uma pesquisa do ano passado que pessoas que têm pensamento negativo têm uma maior tendência a formar as proteínas beta-amiloide, que desenvolvem a doença de Alzheimer. Talvez pensar negativamente seja um aliado aí pensar positivamente seja um aliado contra a doença de Alzheimer. Tá? Essa frase aqui é do Soichiro Honda. Ele diz que a crise é o melhor período para criar, né? Ele diz assim, o sucesso é constituído por 90% de fracasso. Se vocês tiverem um tempo, tentem estudar a história do Soichiro Honda, ele que criou a marca de moto Honda. Ele criou um motor e foi oferecer para outra marca, Toyota, e a Toyota falou, eu não quero essa porcaria desse motor aí, não. E aí ele não se deu por vencido. Ele colocou o motor que ele fez numa bicicleta. Então virou aí a primeira motocicleta. Quando ele começou a engrenar, né, veio a guerra. Aí passou a guerra, ele já tinha perdido tudo, e aí ele começou a engrenar de novo, veio um terremoto, e aí acabou com tudo. Então ele estava sempre recomeçando. E olha a marca dele, a marca Honda. É uma marca importante no mundo inteiro hoje, tá? Nós estamos vivendo uma pandemia, e essa não foi a primeira, certamente não será a última, né? Aconteceram outras tantas. Essa daqui aconteceu na Europa, especificamente na França, né? Muitos franceses morreram aí na peste de Marsella, e eles fizeram até um muro para isolar a cidade, então não podia entrar ninguém, não podia sair ninguém dessa cidade, para a doença não sair daquele local, né? Eles passaram um período bem conturbado, 1720.
Em 1740, pouco depois deles conseguirem superar isso, nasceu o Lavoisier. Talvez alguns de vocês não conheçam a história, mas vocês já ouviram falar do Laboratório Lavoisier. O Lavoisier foi ele quem descobriu alguns gases, entre eles o oxigênio. Então ele fez uma descoberta muito grande, né, muito importante aí para a área da química, ok? A última pandemia, né, pela tal da gripe espanhola, em 1918, ela também teve um impacto muito grande, né? Muitas pessoas perderam a vida ao longo, né, desse período. Foram mais ou menos aí 2 anos de pandemia. Essa pandemia foi embora e no começo do século passado houve um grande salto tecnológico. Esse salto tecnológico permitiu a criação do rádio, da televisão, posteriormente do computador. Vocês que estão assistindo aí são mais jovens, provavelmente vocês nunca viram um computador, um Mac como esse daqui. Isso daqui era só gente, né, da altíssima que podia ter uma maçãzinha colorida dessa daqui, ó. Hoje todo mundo tem uma maçã, todo mundo entre aspas, né? Algumas pessoas que gostam têm essa marca aqui nos telefones celulares, porque tudo que tem nesse computador ou nessa televisão do passado tem um smartphone como esse, ou seja, houve um grande salto de tecnologia na eletrônica. Então, sempre depois de um problema, né, que assolou o mundo, de uma pandemia, sempre há uma grande evolução do ponto de vista tecnológico. Vocês só precisam estar atentos para isso, para vocês lucrarem também com isso. Porque vão aparecer muitas lacunas, ok? Bom, eu não sei se vocês conhecem esse filme é um filme muito bom, um filme dos anos 90, esse é um filme bom para você refletir sobre como você vê as coisas. Esse filme chama Forrest Gump. O Forrest Gump, representado aqui pelo Tom Hanks, no filme, eu já assisti esse filme umas 15 vezes. O Tom Hanks, ele sempre viu a coisa boa. Ele nunca viu a parte ruim das coisas. Ele sempre foi apaixonado por uma menina, essa menina cresceu, nunca quis nada com ele, essa menina já pintou e bordou no mundo afora, e ele sempre aguardou a menina. E ela já é uma senhora, eles tiveram um relacionamento, teve um filho com ela. A história dele é muito bonita, embora seja uma ficção, não existe um personagem como o Forrest Gump, mas isso é interessante, eu sempre peço para as pessoas assistirem, porque o Forrest Gump sempre viu a parte boa das coisas, e as coisas boas sempre aconteceram na vida dele. Já ouviram falar daquela lei do atração, né? Aquela lei do atração não tem nada que comprove que aquilo exista mesmo, né, na ciência, mas, né, esse filme aqui coincide muito com o que eles dizem ali sobre a lei da atração. Falar em lei da atração, olha que interessante. Você encontra uma pessoa, se você sorrir para essa pessoa, o que essa pessoa vai devolver para você? Ela vai devolver sorriso também. Se você fizer uma cara feia para essa pessoa, faz uma cara feia para uma criança que está no banco de trás de um carro. Ela devolve a careta para você também. É mais ou menos isso. O que você oferece ao mundo, o mundo oferece para você de volta. Bom, mas voltando para cá, essa imagem aqui é aquela imagem que eu utilizei para a gente iniciar falando sobre a fertilização. Vocês já pararam para pensar que esse primeiro espermatozoide aqui foram vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Na ejaculação, existem milhões de espermatozoides. E o primeiro foi você. Foi você que está me assistindo agora. Olha só, o primeiro espermatozoide não é apenas o mais rápido, ele é o mais rápido, ele é o mais forte, porque ele precisa se esforçar muito para conseguir vencer a barreira, e ele precisa ter muitos outros atributos, porque ele precisa ter as enzimas que vão abrir a passagem na membrana. Ele precisa ser completo. Então, pessoal, vocês que estão aqui, passam a observar vocês como campeões que vocês são campeões de verdade, vocês são os campeões completos. Vocês só ainda não foram, isso não foi dito para vocês ainda, que vocês são campeões, mas vocês só precisam olhar para si mesmo
como se fossem os campeões que vocês são. E vocês precisam valorizar o que você tem. Eu sou formado em fisioterapia, hoje fiz mestrado, fiz doutorado, mas na minha época, em que eu fiz a fisioterapia, pessoal, eu ouvi tanta coisa, eu pensei em desistir tantas vezes da fisioterapia, tantas vezes, porque todo mundo falava mal, né? Falava, você vai fazer fisioterapia? Ih, só vai ganhar R$600. Aí eu vinha para casa com toda a minha negatividade, já estava casado, falava para minha esposa assim, essa fisioterapia aí só ganha R$300, R$400, R$600. Eu vou mudar. Mas como é que eu mudo? Não tem condições de mudar, não tem condições para isso. Então, eu fui até o fim, me formei em fisioterapia, me formei em 2008, como fisioterapeuta. E qual era a minha expectativa? Vai dar tudo errado na minha vida. E seguindo a ideia da lei da atração, que não tem ciência por trás disso, o que aconteceu? Deu tudo errado na minha vida mesmo, deu tudo errado, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho uma foto aqui, essa é uma foto verdadeira de 2010, tá? Eu peguei essa foto no Google, aqui ó, em 2010, tem um endereço aqui, ó, Avenida dos Metalúrgicos 316. Se vocês prestarem atenção, o ano é 2010. Aqui é periferia da Zona Leste de São Paulo. Eu nasci num bairro chamado Cidade Tiradentes. Talvez vocês já ouviram falar, a maior Coab da América Latina. Vocês prestarem atenção aqui no fundo, esse rapaz aqui, ó, de camisa regata, camisa azul, sou eu. Eu, fisioterapeuta, acreditando totalmente que o curso era ruim e que eu não era capaz de nada, não consegui nada apenas. Então, eu precisava sustentar minha família, trabalhava como mecânico. Nada contra quem trabalha com mecânica. Mas eu não era qualquer mecânico, não. Eu era mecânico de variante. Olha aqui, ó. Talvez vocês nem saibam que diabo de carro é esse daqui. Eu consertava variante, ou seja, as coisas elas não iam nada bem. Nesse período aqui, eu conheci uma pessoa. Essa pessoa, ela falou para mim assim, olha, você precisa enxergar com bons olhos o que você tem na mão. E o que eu tinha na mão? Eu tinha a minha formação, eu era fisioterapeuta. Pessoal, vocês são professores de educação física. Vocês são pessoas diferenciadas no mundo, tá? Quantas pessoas queriam ter a formação que vocês têm? Foi isso que eu entendi. Quantas pessoas que elas dariam tudo para ter a formação que eu tinha e que eu estava achando que não era lá grande coisa, que eu não estava dando muito bola para isso. A quantas pessoas? Então eu comecei a refletir. Quando eu olhava no espelho, que eu sorria, o espelho sempre me voltava esse rosto, esse semblante de uma pessoa triste, de uma pessoa cabisbaixa, de uma pessoa que não conseguiria nada, né? Quando essa pessoa falou para mim, falou, olha, muitas pessoas aqui no Brasil dariam tudo para ter isso que você tem na mão. Eu entendi a ferramenta poderosa que eu tinha na mão. Então, a minha formação, né, ela é muito importante. Minha formação me abriu inúmeras portas e está me abrindo inúmeras portas. Só que eu precisei entender isso. Eu precisei assimilar isso. E então as coisas começaram a acontecer. Claro, não foi só olhar no espelho e a partir de então o espelho começar a sorrir para mim. Não, eu precisei trabalhar. Eu precisei me associar a outras pessoas que tinham as mesmas características, os mesmos pensamentos que eu. Minha esposa, por exemplo, ela me ajudou demais. Minha esposa ligava, né? E então eu ia fazer os atendimentos. Ou então ela ligava e eu ia fazer os cursos, as aulas, as palestras, e as coisas começaram a engrenar. E, obviamente, eu falei, essa profissão é muito boa. Eu preciso investir nessa profissão. Então, eu fiz pós-graduação, aí eu fiz mestrado, aí eu concluí doutorado, aí acabou. Aí as universidades começaram, aí era palestra, é sempre tarefa. E hoje, sou eu aqui, Igor Duarte, eu sou neurocientista, eu sou consultor de neurociências no programa da Lucimara Paris, não sei se vocês conhecem a apresentadora, foi por muitos anos, ela foi a diretora do Fausto.
Essa é uma das minhas palestras que eu fiz essa palestra para a Embraer, no Teatro do Hotel Nacional em São José dos Campos. Em 2019, eu recebi um certificado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como personalidade de destaque. Ou seja, eu passei a me ver como o fisioterapeuta campeão, e não mais como o fisioterapeuta derrotado. Pessoal, isso fez toda a diferença na minha vida. Eu espero que essa apresentação, eu contei um pouco sobre a minha história, eu espero que essa apresentação, de alguma forma, ela ela consiga abrir os olhos de vocês, primeiro, para o potencial que vocês têm, né, que vocês são, o potencial que vocês são, e depois o potencial que vocês têm na mão, que é essa formação em educação física. Essa formação vai abrir muitas portas para vocês. Ok, pessoal? Lembrem-se, vocês são todos campeões. Pessoal, eu agradeço a presença de todos, tá? Obrigado aí pelo carinho, eu espero que tenha atingido o objetivo dessa apresentação e que a vida de vocês, né, de alguma forma, consiga ser transformada pela minha experiência, pela minha apresentação. Grande abraço a todos vocês, estou aberto a perguntas, tá bom? Professor Eduardo, professor Newton, passo a palavra para vocês a partir de agora.